União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, boa tarde. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a organização do cuidado dos hipertensos da atenção básica. Antes de começarmos qualquer fala, vamos conversar um pouquinho do que é essa atenção básica. Nós temos uma portaria 2488 de 2011, que trata da Política Nacional de Atenção Básica. E lá ela diz o quê? A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção, a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a reeducação, a redução de danos e manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes condicionantes de saúde da coletividade. O interessante a gente perceber que a atenção básica, na verdade, ela é uma estratégia, ela é um modelo de atenção diferenciada, que ela tem algumas características que a diferenciam dos outros tipos de atendimento. Como, professora? Entre essas ações, a gente tem, por exemplo, a descrição de clientela, o tratamento e o acompanhamento pela longitudinalidade. O que é isso? A gente acompanha esse indivíduo ao longo de sua vida. A clientela ela tem uma população finita, adscrita, em que você cria um vínculo maior. E isso permite com que o profissional de saúde conheça um pouco mais desse indivíduo, do seu ambiente, da sua família, o que possibilita esse modelo de atenção ter o seu diferencial e ser considerado hoje, pelo Sistema Único de Saúde, não só como a porta de entrada desse sistema, mas também como o modelo de atenção primário, primordial para a gente ter acesso à rede de atenção à saúde, porque ela tem toda uma logística e toda uma funcionalidade diferente. Então, nesse ramo de atenção, a gente vai conversar um pouquinho sobre hipertensão arterial, né? O que seria a hipertensão arterial? A hipertensão arterial, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é uma condição clínica multifatorial. Eu posso ter vários fatores que levam à elevação dos meus níveis pressóricos, à elevação dos níveis da minha pressão arterial acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. E o que seria a pressão arterial? A pressão arterial, gente, nada mais é do que a multiplicação entre o débito cardíaco e a resistência periférica. E o que seria isso? O débito cardíaco é todo quantitativo de líquido que o coração ejeta e circula por ele na circulação. E o que seria a resistência periférica? A resistência periférica é a força que essa luz, que esse líquido vai fazer na parede das artérias. Então, a multiplicação desses dois fatores vai dar para a gente a pressão arterial. E essa pressão arterial ela tem uma classificação, né? Essa classificação, de acordo tanto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Hipertensão e a Sociedade Brasileira de Nefrologia, eles são classificados em ótima, quando ela é menor que 120 por 80. Observem, ela é ótima quando ela é menor que 120 por 80, né? Milímetros de mercúrio. Não é igual, é menor. Né? Ela é normal quando ela está abaixo de 130 e menor do que 85. E ela é limítrofe. O que é isso? Ela está no limite esperado de normalidade, quando ela fica entre 130 e 139 na sua pressão sistólica e 85 e 89 na sua pressão diastólica. Nos primeiros estágios de hipertensão, teremos uma pressão que ela vai variar entre 140 a 159 milímetros de mercúrio na sistólica e 100 a 109 na diastólica. E o nível do estágio 3, que é o nível mais grave, a gente vai ter uma pressão acima de 180 por 110 milímetros de mercúrio.
E qual é a importância da gente estudar, da gente avaliar, da gente organizar o serviço de hipertensão na atenção básica? Primeiro, a hipertensão é uma das maiores causas tanto de doença, de morbidade, quanto de óbito por doenças cardiovasculares e hipertensão. O Brasil, no cenário mundial, segundo a Associação Brasileira de Hipertensão Arterial, é o 6º país em morbidade e o 6º país em óbito por doença cardiovascular e hipertensão arterial. E isso se dá por quê? Se dá porque nós ainda não, apesar de utilizarmos a pressão arterial e hoje ela ser mais popular, ainda não estamos conseguindo adequar, organizar o nosso sistema para diminuir os níveis pressóricos e assim ajudar a população no combate à hipertensão. Interessante que a atenção básica, ela não age sozinha, não é um único profissional, não é só o enfermeiro, não é só o médico, é um conjunto de pessoas que estão ali para trabalhar em prol da diminuição dessa pressão arterial. Então, a gente tem um enfermeiro, tem um médico, tem um agente de saúde, hoje a gente tem um NASF, com um fisioterapeuta, com um terapeuta ocupacional, com um educador físico, uma série de profissionais que podem montar em cada unidade básica de saúde uma linha de cuidado que possa ajudar essa população a se empoderar para a hipertensão arterial. O que seria se empoderar para a hipertensão arterial? É bem mais do que promover, bem mais do que recuperar. Empoderar é permitir com que essas pessoas tenham condição de avaliação e de mudança de qualidade de vida, na qual elas possam escolher qual é o melhor método para elas, para a gente combater a hipertensão. E como é que se combate essa hipertensão? Entre as principais causas, mudança de hábito, né? E ninguém melhor para tratar de mudança de hábito do que a atenção básica, tendo em vista esse vínculo, essa relação que a atenção básica, que os profissionais da atenção básica terão com a clientela descrita. Ela trabalha com uma população finita, que ela conhece, ela tem uma referência e uma contra-referência. Ela tem encontros da equipe mensal com cada integrante de cada casa. Então, ela consegue ter um tratamento e um acompanhamento muito mais pontual e condições de empoderamento dessa comunidade, dessa população, muito mais pontual do que outros serviços, que ela pode acompanhar, o que possibilita que na atenção básica a gente possa realmente, com o modelo e com o cuidado continuado, mudar o hábito de vida. Porque mudar hábito de vida, gente, não é algo fácil, é bem complexo, né? Quando se fala de mudar hábitos de vida, às vezes é mudar a história da pessoa, né? O histórico dela familiar, o histórico da família, a forma de se alimentar, a forma de se mover, de se articular, de deambular, de andar, o hábito que ela vai criando ao longo de sua vida. E essa mudança ela não é uma mudança fácil. Por isso, a atenção básica é a porta principal, é o vínculo maior. Eu costumo dizer, eu sou defensora da atenção básica como um dos modelos que mais promove realmente a acessibilidade do indivíduo no sistema de saúde, né? E aí, qual é a importância? A finalidade, como é que a gente vai promover essa mudança de hábito? Então, a gente vai criar uma linha de cuidado da hipertensão arterial, em que a gente vai fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com essa doença, quando a gente diagnosticar, por meio da integralidade, da longitudinalidade do cuidado, em todos os pontos de atenção. E lembrando aqui, gente, não quero dizer que a atenção básica ela é integral, ela não vai ter essa capacidade de integralidade, mas ela é a porta de entrada. E ela pode ser integral? Pode. Se de repente a gente vem com aquele indivíduo que está lá com a hipertensão limítrofe, e que a gente conhece a família dele, portanto, conhecemos seus fatores de riscos familiares, a gente pode já, com aquele indivíduo, começar a empoderar e promover uma melhor qualidade de vida para que ele não venha desenvolver uma hipertensão arterial
ou que se já o tenha desenvolvido, que ela não venha se agravar. E aí, a gente lembra que hipertensão arterial é uma daquelas doenças elencadas, das doenças crônicas não transmissíveis, que mais compromete o indivíduo. E que eu costumo dizer que é aquela doença que ela é mais meticulosa no adoecer e matar o outro. Porque ela não mata o outro imediatamente, né? Não é uma queda que você tem, bateu a cabeça e foi a óbito. Não, ela vai aos poucos, né? Você tem um AVC, você fica às vezes sem andar, mas você mantém a consciência e aí você vai sofrendo. Sendo que para você reverter esse quadro é mais difícil, mas para você evitar chegar nele não é tão difícil se você for mudar os seus hábitos de vida, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Quais são as metodologias que o Ministério da Saúde tem para que nós possamos promover essa diminuição ou esse controle da hipertensão arterial na comunidade em geral? Lá no livro do Ministério, no livro 37, que fala da hipertensão arterial, ele diz assim: todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando vier à unidade básica de saúde para consulta, atividade educativa, procedimentos, entre outros, e não tiver registro no prontuário, ao menos de uma verificação de pressão nos últimos 2 anos, deverá tê-la verificada e registrada, né? Então, esse é um dos métodos de rastreio primários da atenção à saúde para que a gente possa fazer uma avaliação de quantos pacientes nós temos propensos ou hipertensos. Eu costumo dizer que nós, da atenção básica, estamos evoluindo muito, né? Eu comecei a minha militância na atenção básica há 15 anos atrás. E quando eu comecei em municípios que nunca tinham tido atenção básica antes. E eu tive a oportunidade, enquanto profissional, de conhecer indivíduos que tinham 60, 70, às vezes 80 anos e nunca tinham aferido uma pressão na vida. E quem oportunizou essa experiência para eles foi a atenção básica, foi uma equipe de estratégia de saúde da família, né? Nós temos hoje vários modelos de estratégia de saúde da família no país. A gente, entre eles, tem a estratégia de consultório de rua, a gente tem a estratégia de saúde da família dos ribeirinhos, que pegam um barco e entram rio adentro, atrás daquelas comunidades mais distantes. Então, você hoje consegue fazer com que essa aferição ela seja muito mais popular, realmente acessível a toda a comunidade. E hoje, como método, como estratégia, eu acredito que a grande maioria das equipes, elas foram um pouco além dessa determinação do Ministério. A gente não espera a pessoa fazer 2 anos sem aferir pressão para que a gente possa fazer essa aferição e colocar no prontuário. A pré-consulta, ela já é composta da aferição da pressão, aferição do peso, medida, altura e circunferência abdominal, o que já dá para a gente um parâmetro de acompanhamento daquela comunidade. Então, nós já conseguimos ter hoje uma aferição muito mais acessível, popular, mais fácil de ser conquistada. Algo que há 15 anos nós não tínhamos. Por isso, esse modelo de ação da atenção básica, ele é tão importante para o país. E aí, como é que a gente vai fazer essa aferição? Para que eu faça essa aferição, eu tenho alguns pré-requisitos, né? O primeiro deles é o preparo do cliente, do indivíduo que vai utilizar, que vai fazer aquela aferição. Entre eles, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o paciente está de bexiga vazia, porque ele de bexiga cheia, com a vontade de micção, ele pode ter uma elevação da pressão arterial. A gente vai verificar se o paciente não se alimentou e ingeriu bebida alcoólica, pelo menos nos últimos 30 minutos, o que pode também levar ele a ter um aumento da pressão arterial. A gente vai verificar se esse indivíduo não fumou nos últimos 30 minutos e a gente vai verificar se esse paciente ele realizou alguma atividade física intensa, caminhada, exercício, fisioterapia, nos últimos 60 minutos. Eu chamo a atenção para esse último ponto, por quê? Porque quando estamos na unidade, esses indivíduos eles podem vir dos seus mais variados lugares. Apesar da UBS ela ser próxima do domicílio do indivíduo, ela às vezes não é tão próxima assim.
Às vezes ele faz uma caminhada de 1 quilômetro e meio, 2, ou às vezes até mais, para que chegue a essa unidade. Então eu preciso ter esse olhar de que esse indivíduo primeiro ele tem que relaxar, ele tem que primeiro descansar, para que eu possa fazer uma aferição mais fidedigna. Tá? Então, a mesma coisa, ele mora perto, mas ele tem dificuldade de deambulação. Então, o esforço físico dele para chegar lá é maior. Então, eu também preciso dar esse tempo de descanso para o cliente antes da aferição da pressão. Uma outra característica importante é a posição desse indivíduo para que a gente possa fazer essa aferição de uma forma correta e fidedigna. Primeira coisa, ele tem que estar sentado, com os pés no chão, os pés bem apoiados e a costa também. Qual é a nossa dificuldade? A gente tem pessoas de todas as estaturas, então tem aqueles mais baixinhos, e aqueles mais baixinhos, às vezes a gente tem umas cadeiras muito altas, eles ficam com os pezinhos balançando, né? E aí ele pode me dar alteração. E o que fazer caso essa pessoa o pé não alcance o chão, por ele ser baixinho demais? A gente vai atrás de algum objeto que possa dar essa estabilidade e ele possa ficar com essa planta dos pés seguras em uma superfície firme. Outra característica, está de salto alto. A gente pede para que ele tire aquele salto e relaxe. Ele tem que sentar naquela posição e relaxar. Então, peça para o paciente se sente adequadamente em uma cadeira, com pernas descruzadas, pés apoiados no chão e costas totalmente apoiadas no encosto da cadeira. E peça para que permaneça em repouso por mais 5 minutos. Gente, são coisas muito simples e que todas essas variáveis, elas interferem no resultado. E a gente vê, poxa, mas é tão simples. Às vezes você tem onde sentar, mas não tem onde apoiar. E às vezes o lugar de sentar em determinadas UBSs não é adequado. Então, nesse momento de aferição, é importante que a gente coloque o paciente no ambiente devido, no local devido e com a cadeira ou local que ele vai fazer essa aferição da forma devida. Como é que vamos fazer essa aferição? A gente tem vários métodos. Entre eles, o método indireto, o mais comum, né, o mais conhecido, que é o auscultatório, por meio do estetoscópio e do esfigmomanômetro. Então, lá a sociedade diz o que para a gente? A medida indireta com técnica auscultatória é realizada com auxílio de um manômetro, ou de mercúrio ou aneroide, lembrando que os de mercúrio, eles saíram agora do mercado, né? A Anvisa entendeu que aquela barra de mercúrio, ela podia contaminar o ambiente, e por conta disso eles estão sendo retirados do mercado. Nós estamos apenas com os esfigmomanômetros anaeróbicos, aneroides e os digitais, tá? Acoplados a uma bolsa inflável, um estetoscópio. Consiste em interromper. O que é essa aferição? É interromper. A gente vai, como se a gente fosse fechar a passagem do vaso. Interromper a passagem do fluxo sanguíneo, insuflando aquela bolsa de borracha com auxílio do manguito. Liberar o ar da bolsa vagarosamente com auxílio do estetoscópio e identificar o ruído produzido pela retomada da passagem do fluxo. Outra observação. Quando fomos fazer a aferição, quando fomos comprar o medidor, um esfigmomanômetro pessoal, primeira coisa que a gente tem que observar, esse aparelho, ele foi validado pelo Inmetro? É um aparelho fidedigno para fazer essa aferição? Então, eu tenho alguns modelos. Professora, como é que eu encontro esses modelos? Lá na sociedade, você entra no site da Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela vai ter os modelos que foram aprovados pela Anvisa. A Sociedade Brasileira de Cardiologia também tem os modelos que foram aprovados pela Anvisa. A primeira característica que eu tenho que ver é essa. Será que esse aparelho ele está apto, ele está habilitado para que eu faça essa aferição? E a segunda observação. Às vezes eu compro um aparelho digital e eu tenho uma casa e eu vou verificar com aquele mesmo aparelho, com aquele mesmo manguito, um menino de 12 anos ao velhinho, tadinho, que está lá acamado de 100 e pouco, que já tem o diâmetro do braço menor. Cada pessoa, ela tem um padrão de manguito. Eu tenho um manguito, que é essa barra de borracha que vai que vai interromper esse fluxo sanguíneo momentâneo. Eu tenho um manguito que ele vai do recém-nascido até o adulto obeso. Eu tenho um adulto
dentro da normalidade, tem um adulto obeso. Então, eu preciso verificar se esse manguito é um manguito adequado. Nas unidades básicas de saúde, há uns 6 anos atrás, se recebeu tanto o esfigmomanômetro de adulto como de infantil, porque o manual diz para a gente que a partir dos 18 anos é necessário fazer a aferição. No entanto, está em estudo pela Sociedade Brasileira de Hipertensão e de Cardiologia a necessidade de também começarmos a fazer a aferição de pressão nas crianças a partir de 5, 6 anos de idade. Por quê? Porque há um aumento significativo de pessoas hipertensas com idade menor, devido à nossa alimentação irregular, devido aos fast foods e devido a uma série de mudanças alimentares e ambientais que a gente tem sofrido ao longo do tempo. Então, a passagem do fluxo sanguíneo pela artéria não produz som, porém, quando a artéria é completamente ocluída, a passagem do sangue impedida, o fluxo, antes de laminar, torna-se turbulento. É onde você vai entender o primeiro som, que é a pressão arterial sistólica, gerando ruídos audíveis ao estetoscópio durante a deflação progressiva do manguito. Tá? Quais são as características para que a gente possa fazer essa aferição? Então, primeiro a gente tem que encontrar a artéria braquial por meio da palpação. O meio, a bolsa de borracha, quando a gente compra o esfigmomanômetro, ele já vem indicando aonde tem que ser o local que eu tenho que colocá-lo para que ele fique acima no posicionamento sobre a artéria. O braço do paciente, uma outra característica importante, o braço do paciente deve estar apoiado a uma altura do coração. Então, não adianta eu sentar um indivíduo, posicioná-lo da forma adequada e pedir para ele me dar o braço e verificar a minha pressão arterial no tempo aéreo, né? Ele precisa estar com esse braço à altura do 3º ao 5º espaço intercostal e ele precisa estar com este braço apoiado. Uma outra característica que a gente também tem que conversar com os pacientes, porque às vezes a gente diz assim, me dá o braço para fazer a aferição da pressão arterial. Ele te dá o braço e fecha a mão. Aí você tem que dizer assim para ele, eu só quero aferir a pressão, eu não quero tirar o sangue, né? Porque tirar o sangue a gente fecha a mão para fazer força. Aferir a pressão a gente não precisa, né? Depois disso, a gente insufla o manguito até sentir mais o último pulso radial. Logo em seguida, libera lentamente o ar, abrindo a válvula da pera de borracha, identifica no manômetro o valor correspondente ao valor pressórico encontrado, aguarda dos 10 a 15 minutos, posiciona suavemente a câmpula, né, aquele diafragma do estetoscópio, sobre a artéria, para que a gente possa fazer a aferição da pressão arterial, tá? E o mais importante de tudo, nada adianta eu conversar tudo isso com vocês se ao final de tudo isso eu não fizer o mais importante, a anotação dessa aferição. Às vezes a gente faz a aferição, fala para o paciente e esquece de anotar. Quando ele chega no consultório, ele esqueceu. Aí você volta para fazer tudo novamente, né? Então, anotar esses valores encontrados em milímetros de mercúrio, tá? E anotar no prontuário. Um questionamento que sempre se faz. Quem pode anotar no prontuário? Né? Então, pode anotar no prontuário todos os profissionais de nível superior, pode anotar no prontuário os técnicos de enfermagem, pode anotar no prontuário o valor pressórico também os agentes de saúde, que fazem parte daquela equipe. E se eles não quiserem anotar no prontuário, podem anotar em algum documento que esse indivíduo porte. Cada município, cada estado, ele tem a discricionariedade de manter e de criar o seu mapa de acompanhamento de hipertensos. Então, ele tem um mapa em que ele tem a data, ele tem o valor da pressão arterial e ele tem lá medida de circunferência abdominal e peso e altura no momento que foi feita a avaliação. Então, essa carteirinha, que ele é pessoal daquele indivíduo, a gente também pode fazer a anotação desses níveis pressóricos.